Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar. Toda quarta-feira nós temos então o Evangelho no Lar, que é a visita de Jesus à nossa casa, e a gente faz o nosso Evangelho aqui e publica para que você possa fazer o seu aí na sua casa. Para as pessoas que professam a fé espírita sozinho, não fica apurrinhando ninguém para fazer o Evangelho com você, pega o Evangelho nosso gravado, põe um fonezinho. Ideal seria ouvir, né, no celular, por exemplo, vai para o seu quarto, vai para um lugar tranquilo e ouve sem o fone, porque assim os obsessores que estão do lado, os espíritos que estão do lado, vão ouvir também. Né? Mas se não der, se for complicado, põe o fone e faça o evangelho você, que é o importante. Muitas famílias se reúnem de frente da televisão, colocam no YouTube e fazem o evangelho conosco, porque não é todo mundo que sente uma certa facilidade ou não é todo mundo que vence a dificuldade de falar em público, mesmo que seja para os próprios familiares, e explicar uma passagem do evangelho, enfim, tá? Nós vamos fazer o evangelho completo, desde a oração inicial, a água para fluidificar está aqui, oração inicial, depois uma leitura edificante do livro que nós estamos estudando, é Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema aberto aleatoriamente, Renovemo-nos. A gente lê e explica, depois a gente lê um trecho e explica do Evangelho segundo o Espiritismo, também aberto aleatoriamente. Hoje caiu no capítulo 18, muitos os chamados, nas instruções dos Espíritos, dar-se-á a aquele que tem. Ambos escolhidos, abertos aleatoriamente pela Dona Elaine, e a gente vai estudar o Evangelho. No final, a gente faz a oração final, nos colocando como instrumentos para a fluidificação da água. Eu a minha aqui, você a sua. Aí a gente explica tudo direitinho. É o circuito completo para que a gente possa fazer o Evangelho no lar, sempre num dia e hora respeitados na semana. A gente libera na quarta-feira, mas você pode fazer quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, enfim, o dia que você quiser, né? Mas sempre no mesmo horário. Isso que é muito importante, para que os mentores façam da sua casa embaixada da colônia espiritual a qual você faz parte e que Jesus possa te visitar com horário marcado também. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, vamos elevar o pensamento até Jesus. O que é elevar o pensamento até Jesus? É pensar no rosto dele como nós temos a concepção de que ele é, porque assim a gente invoca Jesus, ou seja, a gente se coloca em condições com ele e o nosso guia espiritual ajuda nisso, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Invocamos ao Senhor, mestre querido, para que nesse estudo do Evangelho possamos ter a presença do Senhor em nossa casa, em nosso lar, ao nosso lado, beneficiando-nos com a sua luz maravilhosa e sempre nos dando aquilo que mais precisamos, apoiados na sua misericórdia e até no acréscimo de sua misericórdia, que é nela que nós apostamos. Essa é a verdade. No quesito agradecimento, começamos então, Senhor Jesus, como fazemos sempre, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecendo por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e agradecendo também por tudo de bom e de ruim que não aconteceu, mas agradecendo também pelo que aconteceu de ruim, que nós identificamos como ruim. Porque já foi, já passou, já foi. Não devo mais. Já foi. E dentro dessa linha de pensamento, Senhor Jesus, gostaríamos mesmo de agradecer esse entendimento, a oportunidade de entender isso. O Espiritismo nos dá, né? Dessa coisa de entender. Já foi, não devo mais. Isso é importantíssimo, esse alívio que a gente sente quando passa aquele mal que a gente passou, né? Que a gente sentiu. Aquela coisa ruim, algo de ruim que aconteceu conosco, mas que já passou. E para aqueles de nós que estamos passando por algo ruim, que entendamos que é passageiro, isto também passa, e que estou quitando um débito, estou saindo livre dele assim que terminar. Não devo mais. Essa é a sensação. E por isso, Senhor,
por esse entendimento. Muito obrigado. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, pelo menos não por esses momentos, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, para que possamos então fazer da melhor forma possível o Evangelho no lar e aproveitar da melhor forma possível a sua visita, bem como dos mentores e dos espíritos que são trazidos para estudar conosco. Assim sendo, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Vamos lá então, renovemo-nos do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. O livro Segue-me sempre tem uma passagem do Novo Testamento e depois uma explicação de Emmanuel acerca do assunto. Hoje é uma passagem de Paulo, da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Este trecho Paulo utiliza para corrigir algumas coisas na comunidade de Corinto, que ainda existe hoje na Grécia, e ao lado da nova cidade de Corinto tem lá o sítio arqueológico da Corinto antiga, que é possível visitar e tudo mais, de modo que Corinto, da forma como é colocada no Novo Testamento, é possível de mostrar que existiu. E essa comunidade de Corinto, ela era uma das comunidades mais complicadas da época do Paulo, por onde ele passou, né? Porque tinha, moralmente, era uma cidade muito complicada, uma cidade muito atrasada e muito conturbada, eu vou usar esse termo, né? Mas a moral lá era terrivelmente baixa e quase que inexistente. Era fala-se muito de Sodoma e Gomorra, mas pelas explicações que temos hoje, dá-se-nos a impressão de que eram até piores, né? Que Corinto era até pior, era realmente uma cidade complicada. E Paulo conseguiu criar uma comunidade lá, conseguiu criar uma igreja lá, e dessas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, vem uma das mais belas páginas da história do mundo, que é aquela parte da carta aos Coríntios que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada teria, né? Ou nada seria, que é a parte da caridade, amor, caridade, né? Que é linda, 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 uma das páginas mais belas da história humana, foi escrita para a comunidade dos coríntios, da cidade de Corinto, né? E o Emmanuel pega esse trecho porque fala de renovação. Esse trecho fala de transformar-se. Paulo dizia que a partir do momento que nós entramos no entendimento de quem somos e buscamos o Cristo, que há uma renovação natural e que aquilo que nós fomos ficou para trás. Aliás, é uma tônica que o próprio Cristo dizia, que a partir do momento que se aceita a ideia de ser seguidor do Cristo, nós deixamos para trás aquilo que a gente foi. Não que a gente nunca mais vai pecar, não que a gente nunca mais vai tropeçar, que a gente nunca mais vai cometer equívocos e nem repetir os equívocos que vinha cometendo. Mas que essa repetição, essa situação dos equívocos vão diminuindo aos poucos, gradativamente diminuindo, até que se extingam. E a ideia é justamente essa de renovação, de que eu preciso ser uma pessoa diferente, e embora tenha que resgatar o mal que eu cometi e tenha que reparar, porque isso é fato, sem haver uma renovação não vai acontecer. Não que está tudo esquecido, como infelizmente algumas escolas religiosas entendem. Olha, a partir do momento que você aceitou o Cristo, o seu passado já era, foi esquecido, ninguém mais vai falar nada, não vai existir, não vai ter problema. Não, não é isso. Nenhum jota da lei, nenhum pingo da lei vai ser esquecido, teremos que reparar tudo, isso é fato. O detalhe que Jesus nos fala da renovação e que Paulo fala na carta aos Coríntios, nessa citação que Emmanuel usa, é: olha, se renova, faz o certo daqui para frente, porque não dá para voltar e fazer um novo começo, mas dá para começar agora e fazer um novo fim, e aí, nas encarnações seguintes, vamos reparando o mal que a gente cometeu. Sem renovação, não tem como eu reparar nada, não tem como eu consertar nada, porque eu vou achar
que ainda eu estou certo naquilo que eu estava fazendo. Esse é o ponto. A grande dificuldade nossa é entre o erro e o arrependimento. É esse o ponto que mais atrasa a gente. Dos 5 dedos que a gente sempre fala, erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, o que atrasa a nossa evolução é o tempo entre o erro e o arrependimento. Porque eu acho que eu tenho razão, eu sou condescendente comigo, eu sou tolerante comigo e intolerante com os outros, né? Eu me reúno hoje com muita facilidade com as redes sociais, eu me reúno com pessoas que pensam do meu jeito, então eu tenho a impressão, ou eu tapeio, eu confundo a minha consciência, dando a impressão de que como muita gente pensa como eu, então eu estou certo. E aí isso atrasa a evolução consideravelmente. Preciso renovar-me, entender-me, descobrir aonde estão os erros para lutar contra eles o tempo todo. Reconhece-se o verdadeiro espírita, ou cristão, que é a mesma coisa, por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, a luta diária para não voltar a fazer, porque não é do dia para a noite, não se dorme Fábio Pereira num dia e se acorda Chico Xavier no outro. A natureza não dá saltos. Há que ter uma evolução constante, porém gradativa. Né? Então, renovemo-nos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quanta gente, diz Emmanuel, quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico da memória, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Quanta gente, como dizia Divaldo Pereira Franco recentemente em uma de suas palestras, eu até citei aqui nas nossas lives, nas nossas gravações, que sabem, quantas pessoas sabem passagens do Evangelho com riqueza de detalhes, até onde está a vírgula, até onde estão os pontos, nos mínimos detalhes, se emociona, chora, mas que no dia a dia, tanto faz. Eu acho que o barulho ele é mais instrutivo do que um monte de palavras. E aí, tá nem aí para o dia a dia, né? Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico da memória, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio sem procurar-lhe a inspiração em momento algum, sem procurar a inspiração do Cristo em momento algum. Muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam, porque tem que mudar o jeito, né? O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão com Ele. Quer um exemplo simples? Eu cito, depois que um exemplo deu certo, eu cito basicamente ele sempre, para que a gente memorize, para que isso fique guardado na memória. Jesus falou, por exemplo, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Se alguém puder perguntar como é que vai ser isso, que a minha mão esquerda não vê que a mão direita, é fazer sem ostentação, nem para você mesmo, falar assim, nossa, ainda bem que eu fiz a caridade. É sem alarde nenhum, nem para você mesmo. É isso que significa que a mão esquerda não veja o que dá a mão direita. E quantos casos você vê de auxílio, de ajuda, em que se posta na rede social? Inclusive mostrando a dificuldade que a pessoa atendida está passando, o que é uma crueldade com a pessoa, além de tudo. Eu vi recentemente, por conta dessa coisa de política, esse ano é um ano político, e eu vi, acho que foi domingo, um sujeito que pretende ser candidato a vereador, e ele, para não dizer quem é, então vamos imaginar que o nome dele seja João, tá? E aí ele deu uma marmita para um pobre sujeito que estava em condição de rua, estava morando na rua, e gravou. Vamos imaginar que o nome dele seja João. E gravou e o sujeito está ali naquela situação deprimente, difícil, coitado. Você vê o sofrimento no rosto dele, ele com a marmita na mão, ele fala assim, eu queria agradecer ao Zé pela marmita que me deu. Aí, é João. Aí ele fala, quem me deu foi o João, viu? Não foi o Zé.
e para assim na frente da câmera. Isso é de uma crueldade, isso é de uma tolice. Aqui nesse caso tem o cunho político, que é pior ainda, né? Para poder mostrar que ajuda as pessoas para tentar viralizar um vídeo para ver se ganha como vereador. Já mostra aí o caráter da pessoa. Isso não devia ter voto nem da mãe dele. Devia ter um voto, só que é o dele. Ou talvez até que ele erre o voto e ter 0 voto, como já aconteceu na cidade, inclusive. Nossa, mas você não teve nenhum voto. A hora que eu fui votar, eu errei meu número. Então nem ele votou nele mesmo. Esse não merecia nem o voto dele mesmo, não merecia. Mas quantos a gente vê, inclusive do movimento espírita, que fazem isso? Então é exatamente isso, né? Muitos dizem quero Jesus, mas não aceitam, porque se ele fala que é para fazer sem ostentação e eu continuo fazendo com ostentação, tem alguma coisa errada. E isso em todas as situações, não só na situação da caridade filantrópica. Citei um exemplo prático, mas isso em todas as situações. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão, diz Emmanuel. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam, que te aprisionam à sombra, não bastará te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova, com o Evangelho, o caminho da própria felicidade, lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre, e certamente ainda hoje seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excelsitude do céu. Ser cristão ou espírita, que é a mesma coisa, requer atitude. Atitude é um passo, né? O primeiro passo requer atitude. Segundo passo, atitude como a do Cristo. Terceiro passo, entender que a atitude do Cristo é importante, não a minha. Um ponto extremamente importante. Extremamente importante. Senão nós vamos ter que mudar o Evangelho. Mudar a questão 625 do Livro dos Espíritos, como eu falo sempre. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Qual o ser mais perfeito enviado por Deus para servir de guia e modelo da humanidade? Resposta: Jesus. Tá, então se eu faço diferente do que Jesus recomendou, ou eu sou melhor que ele ou eu estou errado. Se eu não estou vendo dessa forma, tem um orgulho tampando o sol com a peneira. É um engodo tolo do meu orgulho. Uma vaidade besta. Não é? É um ponto extremamente importante. Se eu faço diferente do que Jesus fez, o errado sou eu. Não tem outra alternativa. Se eu faço diferente do que Jesus fazia, eu estou errado. Não dá para eu pensar de forma diferente. Se eu pensar de forma diferente, não, mas na época do Cristo era diferente, hoje, tem alguma coisa ali que a vaidade está tampando. E se a pessoa for médium, então, aí tem uma expressão muito antiga, que eu nem sei o que quer dizer, mas que é muito oportuna, que meu pai falava, aí moiou o pé do frango. Não sei exatamente o que quer dizer, mas dá para a gente ter uma conotação, né? Se a pessoa é médium, aí, nossa, aí moiou o pé do frango mesmo. Perceba que não é molhou o pé do frango, é moiou o pé do frango mesmo, né? É uma expressão interessante, precisa até entender, fazer um livro sobre o que significa a expressão moiou o pé do frango.
sabe, não dá para ser, no Cristo não dá para ser apenas crença. Eu pertenço a Cristo e faço o que eu quero no mundo, porque como eu pertenço a Cristo, dane-se, eu não preciso fazer nenhuma transformação íntima. Isso nós respeitamos com todo carinho, mas está cheio de gente por aí, de outras religiões, principalmente as pentecostais, que o passado está todo esquecido, acabou, nossa, não prestou a vida inteira, prejudicou, se transformou, entrou para aquela religião, está salvo, vai para o céu e Deus esqueceu. É óbvio que não, isso é uma tolice, isso é uma forma de vender religião. Com todo respeito, e que cada um faça o que lhe aprouver. Mas nós espíritas temos que entender que não é assim. O passado fica para trás no sentido de que eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim e não ficar preso àquele passado que recente ou distante que me complica. Como aconteceu com Elias. O profeta Elias, depois do massacre aos sacerdotes de Baal, entrou até numa espécie de depressão. Jesus veio falar com ele e falou assim: filho, continua a fazer o que você tem que fazer. Isso aí depois acerta. Vai fazer o que você tem que fazer. E ele foi e fez o que tinha que fazer. E quando encarnou como João Batista, então aí sentiu na pele aquela violência que ele tinha causado aos sacerdotes de Baal, e aí limpou, né? Mas não deixou de fazer o trabalho dele. Então é isso, eu reformo-me, renovo-me, faço a reforma íntima, como disse o Guy Barchutel, e sou uma nova pessoa em Cristo, e vou fazer o melhor possível, dentro das condições que eu tenho, até ter condições de fazer melhor ainda, como diria o professor Mário Sérgio Cortella. Então, dentro dessa situação, cabe-nos realmente essa renovação. E os meus débitos, eu vou ter que quitá-los de alguma forma, de preferência pelo amor, para não ter sofrimento. Com a renovação, eu tenho condições de, sendo uma nova pessoa, quitar meus débitos pelo amor. É uma excelente estratégia, né? É uma excelente estratégia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Muitos dos Chamados, nas instruções dos Espíritos, tem o item dar-se-á àquele que tem. Duas passagens, uma de Mateus e uma de Marcos. De Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14, e de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Que diz o seguinte: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, lhes disse: é porque a vós, a vocês, a vós outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Na passagem de Marcos: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco na mesma medida de que vos houverdes servidos para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem, se lhe tirará. Quanto mais conhecimento você tem, mais se descortina à sua frente as possibilidades de aprendizado. Quando você se renova, quando eu me renovo, quando nós nos renovamos, quando nós fazemos a reforma íntima, como disse o Guy Barchutel, e nos melhoramos, mais nos é acrescentado em conhecimento, em oportunidades de fazer o bem e de reparar o mal que nós fizemos com o bem que nós podemos fazer agora, que foi o que Jesus ensinou. Aquele que não tem, será-lhe retirado mesmo aquilo que tem, são suas convicções. Então, como eu dizia agora há pouco no exemplo da caridade filantrópica, né? Então, faz e ostenta, ou fica aqui dentro: nossa, que bom, né, que eu tive a oportunidade, que Deus me deu a oportunidade de fazer o bem. O sujeito que faz o bem, ele nem lembra de falar isso, ele faz o bem naturalmente. Ele não fica agradecendo a Deus a oportunidade que teve de ser bom. Percebeu a vaidade aí nas entrelinhas? É exatamente esse o ponto.
Isso que a pessoa tem vai ser tirado. Até essa situação orgulhosa vai ser tirada. Então esse orgulho vai ser tirado. A quem tem humildade, mais humildade será dado. A quem tem orgulho, até esse orgulho será tirado, para que então surja a humildade e essa humildade então seja acrescentada. Podemos usar essa passagem de Jesus dessa forma. Porque muitos vão ouvir a mensagem de Jesus, como disse Emmanuel, como diz o próprio Jesus aqui no Evangelho, e vai ser bonito. Simplesmente vai ser bonito. Vai ser legal, algo inatingível. Né? Se você chegar para uma pessoa e falar hoje em dia com uma pessoa, se ela tiver uma certa, se ela for uma pessoa letrada, se ela for uma pessoa com faculdade, se ela for uma pessoa estudada, você disser assim, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui e se atira ali, e a montanha vai. Essa pessoa vai rir da sua cara, vai achar que você é um tolo, e essa arrogância toda do conhecimento que essa pessoa tem vai ser tirado. Até aquilo que ela tem vai ser tirado. Isso tem que ser tirado. Vai ser tirado para que ela aprenda que não é assim. E que essa passagem, por mais que pareça, e muitos tentam dar, pode ver que quanto mais letrado ele vai dar mais essa, mesmo no Espiritismo, quanto mais letrado ele vai dar essa explicação. Não, Jesus está falando da montanha moral. Ele não estava falando da montanha moral, não. Ele estava falando da montanha mesmo. Porque nós estamos falando de fé do tamanho, fé é conhecimento. Né? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para essa montanha, sai daqui para lá, e vamos fazer a movimentação molecular e isso vai acontecer. Nem que leve tanto tempo para acontecer, mas vai acontecer. Por uma movimentação molecular. Né? É nesse sentido, é fé conhecimento. Então, quando o sujeito tem muito conhecimento acadêmico, ele é muito letrado, ele já acha que todo mundo é idiota, então né, tem a arrogância do conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, via de regra, a gente acha que os outros são mais burros, né? Então, aí que não, Jesus estava falando da montanha moral. Isso é uma interpretação que se pode dar. Mas naquele momento ele estava falando da montanha, ele estava mostrando para as pessoas o monte que estava ali do lado, e explicando para as pessoas que a fé, conhecimento, promove qualquer maravilha que pode ter, até porque ele estava falando isso depois de uma série de aspas, milagres que ele tinha feito. E o que são esses? Por que eu coloquei milagres entre aspas? Porque não tem nada fora da lei da natureza, né? Foi tudo possível de fazer, e se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, que é a menor semente, se nós tivermos o conhecimento das coisas referente a um grão de mostarda, imagina o nosso conhecimento como é parco, como é pobre, como é pequeno. Porque se nós tivermos o conhecimento das verdades da vida do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai poder fazer muita coisa, fazer tudo que ele fez e muito mais se a gente quiser. Porque são coisas simples. São coisas simples. Ah, Jesus andou sobre as águas. É possível fazer isso? É. Precisa ter conhecimento de atração e repulsão. E conhecimento prático. E aí dá para fazer. Mas tem que ter conhecimento amplo e prático. Então é conhecimento. Dá para fazer a cura? Dá. Precisa ter conhecimento. Só mediunidade não vai adiantar, tem que ter conhecimento. Médium de cura estuda fisiologia? Deveria. Médium de passe estuda o corpo humano? Deveria. Médium de passe estuda centros energéticos do corpo, ou chakras, se quiser usar esse termo? Deveria. Fé é conhecimento, tá? Fé cega são outras religiões que pregam. No Espiritismo nós entendemos e aprendemos fé, conhecimento. Inclusive, essa frase extraordinária de Kardec resume bem isso. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé encarando a razão face a face, cara a cara, em todas as épocas da humanidade. É isso que é fé. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
Então, fé é conhecimento. Fé é conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você adquire, mais você quer, mais evoluído você é. Quanto mais evolução você tem, mais evoluído você vai ser. Quanto mais atrasado você for, mais vão tirar esse atraso seu, domando as suas más inclinações por você, se você não fizer isso, para que você evolua. Porque não tem jeito. Ah, e aqueles que vão ser exilados da Terra quando a Terra passar de provas e expiações para regeneração? Tá, esses vão começar de novo no planeta de provas e expiações, que está recém-chegado em provas e expiações. Que passou, está passando, né, de primitivo para provas e expiações. Começar tudo de novo. E aí tudo vai ser tirado, meu bem. Tudo vai ser tirado. Para começar de novo. Entenderam o que significa isso? Aquele que tem mais será dado, aquele que não tem, até o que pensa ter será tirado. Ele vai ter que começar de novo em outro planeta. Tudo de novo. Pode ter uns conhecidos lá? Pode ter uns conhecidos lá, mas vai ter a maioria de quem não gosta lá. Um ou outro que gosta, olha lá. Não é? Hoje nós temos basicamente, não só, mas basicamente, 3 estilos de encarnação. A Terra para nós é uma escola, a Terra é para nós um hospital, a Terra é para nós uma prisão. Quem for de nós exilado para um planeta que está passando de primitivo para provas e expiações, para começar de novo, semelhantemente ao que aconteceu com os capelanos ou capelinos quando vieram para a Terra, foram aceitos por Jesus na Terra, lá vai começar tudo de novo. Pensa, vai perder tudo que tem aqui. Vai começar tudo de novo lá. Não tem chocolate, não tem chuveiro elétrico, não tem carro, não tem papel para escrever, não tem computador, não tem celular. Vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Até o que tem se lhe será tirado. Que bom, né? Que é assim. Senão não evolui a humanidade. Ó. Tem que ser assim. Tem que ser assim. É isso, meus amores. Esse é o Evangelho no Lar para reflexão, para pensamento, para analisar, para ficar uma pulga atrás da orelha, para terminar e a gente ficar pensativo. Esse é o objetivo. Não é fazer o Evangelho no Lar como um terço que se fazia antigamente na casa das pessoas. Aí ia todo mundo na casa das pessoas, fazia o terço, rezava, falava mal do outro e ia embora. O Evangelho no Lar é para pensar, para raciocinar, para criar alguma coisa aqui dentro de pergunta, de análise. É isso. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque o Espírito é isso. É assim, não é só crença, é comunhão com o Cristo. E para eu ter comunhão com o Cristo, eu preciso entender o que está acontecendo. Certo? Vamos lá então, vamos nos colocar em condições de ser instrumentos para a fluidificação da água. Claro que durante o Evangelho já foi feita a maior parte, mas agora nós vamos fazer. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Você se sente confortável se você esticar a mão, porque fica mais fácil. Entra aqui pelo chakra coronário, metaboliza e sai pela terminação nervosa da minha mão. Tem gente que sente a mão esquentar e é normal. Faça. Faça o que está de acordo com a sua consciência, tá bom? Ah, Fábio, eu não preciso mais, já sei que sai do meu perispírito e vai para a água, não preciso mais esticar a mão, beleza, ótimo. Mas um não é melhor que o outro por causa disso, percebe? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Gostaríamos nesse momento, Senhor Jesus, de nos colocar como instrumentos e pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento, para que aconteça então a fluidificação da água
para que ela seja de refazimento para o nosso perispírito e também para o corpo físico. E notadamente hoje pedimos mais ainda pelo refazimento do corpo físico, especificamente. E, nesse caso, em pensamento, cada um de nós agora vai formular o seu pedido acerca da utilização dessa água, tá bom? É isso. Muito obrigado, Senhor Jesus, de coração. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma visita do Senhor à nossa casa. Gratidão eterna também ao nosso guia espiritual, meu Seu Otávio, e cumprimentando o Seu Otávio, cumprimento a todos os guias espirituais. Muito obrigado pelo carinho de sempre, e que assim seja. É isso, meus amores. Beijo para você que fica. Até a próxima. Tchau.